777 é a pior SAF do Brasil. O J. Clayton é quem escreve. J. Clayton, deixa eu contar a última, do Lúcio Barbosa, que é o CEO do Vasco, é o CEO da 777, né? Esse cara nunca havia trabalhado com futebol e nunca havia sido CEO de nada. Foi escolhido para ser o cara que cuida do Vasco. E o problema é que nesse meio tempo o Vasco perdeu executivo de futebol, perdeu diretor comercial, não conseguiu a construção do seu centro de treinamento, está sem patrocínio master desde janeiro e tudo tem participação desse cara, do Lúcio Barbosa. O cúmulo do cúmulo, o ápice, a gota d'água veio ontem, derrota por 4-0 para o Criciúma, dentro de casa, São Januário. Na chegada ao vestiário, depois de sair do campo, o técnico Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias disseram em tom de desabafo para os dirigentes, não, para um dirigente específico, para o gerente de futebol do Vasco, que eles iam sair. E foram comunicar a decisão para os jogadores. Os jogadores, não, você está louco, vocês não vão sair não, que isso, não. Daí começaram a debater e fizeram com que o Emiliano e o Ramon Dias desistissem da ideia de sair. Quando eles voltaram desse papo com os jogadores, eles foram avisados de que o Vasco já havia soltado nas redes sociais a informação de que a dupla estava fora. Por isso que na entrevista coletiva, o Ramon e o Emiliano anunciaram que foram avisados da demissão via rede social. Por trás dessa guerra de narrativas, o Vasco dizendo que eles pediram demissão e os caras dizendo que o Vasco os demitiu, há uma disputa de quase 30 milhões de reais. Informação exclusiva, tá? O salário de Ramon Dias e seus auxiliares nessa temporada é de 3 milhões e meio de dólares por toda a temporada. No ano que vem, o salário salta para 3 milhões e 800 mil dólares por toda a temporada. O contrato tem como multa o restante do o pagamento do salário pelo restante do vínculo. Então, se o Ramon Dias conseguir provar na justiça que ele pode até ter desabafado em tom de demissão, mas que ele não assinou carta nenhuma, que ele não oficializou essa saída e que ele acabou sendo demitido, ele possivelmente vai ganhar na justiça o direito a receber o seu salário integral até o fim do contrato. Se a gente tem quase metade do ano percorrido e toda a temporada que vem, dá para calcular 3.800 mais se é o 3,5 aqui, vai. Dá para calcular mais ou menos 28 milhões e meio de reais, trazendo para a nossa moeda e convertendo todos os meses que faltam do Ramon, do Emiliano e dos seus membros da comissão técnica. Quase 30 milhões de reais. Esse é o preço da demissão. Faltou tato, faltou jeito, faltou um pouquinho de calma para os dirigentes do Vasco de fazerem esse comunicado, e agora a coisa pode ficar bastante cara, com o Vasco sem técnico, com o Pedro Martins chegando, há quem garanta que o Paulo André também vai para 777, já ouvi de uma pessoa próxima ao Paulo André que isso dificilmente vai acontecer, enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Pedro Martins ou Carvalhal no Vasco? JP, acho muito difícil que o Carvalhal aceite trabalhar no futebol brasileiro. Foi convidado pelo São Paulo, não aceitou. Foi convidado pelo Botafogo, não aceitou. Já havia sido sondado pelo Atlético Mineiro, não aceitou. Acho que dá até para descartar o nome do Carvalhal. É alguém que está esperando o mercado europeu com alguma oportunidade. Já o Pedro Martins é diferente. O Pedro Martins disse sim ao Botafogo, mas problema da multa. Disse sim ao São Paulo, tinha o problema da multa. O campeonato no Catar, inclusive, terminou nesse final de semana. Depois eu vou até checar como é que... Quer ver? Vamos ver como é que se saiu o time dele. Se terminou em terceiro. Ele chegou a disputar o título com Al Saad, que é o time do Rei, mas ele desperdiçou pontos nas rodadas finais, chegou a cair para o terceiro lugar. Terminou em terceiro mesmo. Pus perdeu hoje para o Al Shamal. Cara, nos últimos 4 jogos, 2 derrotas e um empate. Foram 8 pontos desperdiçados em 12. E esses 8 pontos foram determinantes. Hoje, eu acho até que com o empate, quer ver? O Al Rayyan ainda ganhou na última rodada. Então, o campeonato Qatar terminou com Al Saad em primeiro 49, Al Rayyan em segundo 47, Al Garrafa em terceiro 44 pontos. O time se classificou para a próxima Liga dos Campeões da Ásia, mas ninguém sabe ao certo o que vai acontecer com o Pedro Martins, o Pedro que já havia sinalizado que não tinha intenção de renovar o contrato por lá, tá? O problema é que o vínculo dele se encerra em junho.
E os caras estavam cobrando. Pois é, olha a gente aqui de novo com muitas notícias envolvendo aí o Vasco da Gama, né, que entrou na zona de rebaixamento após a derrota do Fluminense para o Corinthians 3-0 na tarde deste domingo lá na Arena do Corinthians. Mas novidades, o que está acontecendo envolvendo a saída do Ramon Dias? Será que ele saiu mesmo? Será que ele vai continuar? E a multa rescisória? Como que essa história... Dimitri Payet vai ficar no Vasco ou vai embora? Vamos tratar desse assunto também. Ah, tem notícia boa, pelo menos isso, né? O Sub-20 foi campeão da Copa Rio de maneira invicta. Bateu o Flamengo 4-1 dentro de São Januário. Então, um monte de coisas, e a gente a favor da saída do Ramon Dias, gente dizendo que o Vasco não merece o técnico argentino e os outros membros da comissão técnica. Tem notícias também em cima disso aí, a gente vai trazer tudo também, vai chegando no vídeo, já dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Sequência da goleada de ontem do Criciúma no Vasco 4-0. No campeonato, Vasco entrou na zona de rebaixamento porque o Corinthians venceu o Fluminense neste domingo 3-0 e com isso foi a 4 pontos e o Vasco abre a zona de rebaixamento neste momento. Vasco que terá o Fortaleza quarta-feira pela frente, às 7 da noite lá em Fortaleza pela Copa do Brasil, mas o grande assunto, né, que as emissoras de rádio, os sites, as TVs, as redes sociais estão discutindo pediu demissão Ramon Dias ou foi demitido? Qual é a importância disso aí? Então vamos explicar para você, torcedor. Vamos lá. O Ramon Dias e o Emiliano Dias, eles disseram para a imprensa, na despedida, de que eles foram demitidos pelo Twitter. Aí, depois da repercussão, o Vasco soltou uma nota de esclarecimento, já no meio da noite deste sábado, dizendo que Ramon Dias chegou no vestiário, pediu demissão, a demissão ao Glauber foi comunicada, então, ao Lúcio Barbosa e foi feita aquela nota e todos nós tomamos conhecimento da saída do Ramon Dias, tá? E aí o Vasco toma essa decisão de publicar isso. Qual que é a questão na discussão? Vamos lá. A comissão técnica do Ramon Dias, ela custa mais de R$ 1 milhão para os cofres da SAF. E o contrato tem uma cláusula, se Ramon Dias for demitido, o Vasco tem que pagar o contrato até dezembro de 2025. Então, tem gente falando em 20 milhões, tem gente falando em 30 milhões, vou trabalhar com esses dois valores aí. Isso se confirmar que foi o Vasco que demitiu o Ramon Dias. Se o Ramon Dias pediu demissão, aí o Vasco não tem que pagar essa multa rescisória. Perfeito? Então o Ramon Dias diz que foi demitido pelo Twitter, o Vasco disse que o técnico entrou no vestiário e pediu demissão, e depois a comunicação do clube fez a nota comunicando a todos que ele tinha saído. Então, veja bem, eu conversei com algumas pessoas dos dois lados neste domingo. Não será surpresa para a gente se houver uma conta de chegar. Qual é essa conta de chegar? De repente, o Ramon não sai, o Ramon fica. Mas o Wellington, depois desse desgaste todo, então, está chegando o novo diretor executivo Pedro Martins, ele que veio lá do Cruzeiro para o Vasco da Gama. Ele vai ter reuniões já nessa segunda-feira com membros da comissão técnica do Ramon Dias, porque tem gente que pode ficar, tem gente que pode sair. O Vasco, no seu comunicado, na demissão, disse que o técnico interino será o Rafael Paiva, que foi campeão, inclusive, neste domingo com o Sub-20 da Copa Rio, ganhando do Flamengo de 4-1. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar os gols do Vasco da Gama para vocês. Então, como está sendo
o Pedro Martins está assumindo o futebol do Vasco e eu ouvi também de algumas pessoas que o Ramon Dias se arrependeu de ter pedido demissão, que o Vasco também teria se arrependido de ter dado a notícia de que ele pediu demissão. Isso pode trazer um outro olhar para a questão Ramon Dias. Então, eu vou te dizer que nós vamos precisar aguardar as reuniões desta segunda-feira. Também recebi a informação de que o Ramon já não tinha todo o elenco contigo. A aproximação com os sul-americanos, ou seja, aqueles que falam espanhol, né, ou castelhano, dava ao Ramon uma aproximação maior do que aos que não falam o espanhol ou o castelhano. Não é? Então, ouvi isso também. De que o Ramon não gostou porque pediu alguns reforços e eles não vieram, né? Isso aí trouxe também, um deles teria sido o Cuéllar, que ele insistiu para trazer esse jogador e ele acabou não vindo devido à filosofia da SAF de contratar jogadores mais jovens com o intuito de revendê-los mais adiante. Então, nós temos isso aí para conversar a partir de amanhã com o Pedro Martins, o Lúcio Barbosa, que o Vasco não falou mais nada hoje, nem o Ramon Dias, a gente vai aguardar. Sobre Dimitri Payet, a informação que vem de fora do Brasil é que um clube grego tem interesse no Payet, o Payet tem interesse em deixar o Vasco, e a SAF não estaria tão satisfeita com o francês devido aos problemas físicos ultimamente e também a questão salarial. O salário dele é o maior do clube, de R$1,5 milhão é o maior salário do Vasco. O Payet mora sozinho no Rio e estaria querendo voltar para a Europa para ficar perto novamente da esposa e dos filhos, eles que moram na França e não vieram para o Brasil devido à questão dos ensinos aí dos filhos do Payet. Então, é uma informação que eu recebi e estou repassando por aqui. Então, agora é aguardar também. Gente, como o Vasco entrou na zona de rebaixamento, teve a saída do Ramon, não teve a saída do Ramon, não está bem no campeonato, começam a sair muitas notícias. Então, a gente tem que ter todo o cuidado para checá-las. Já li até que o Pablo Verrete pode não ficar no Vasco da Gama. Agora, todos esses aí têm contratos amarrados com a SAF, né? Será que não são apenas boatos? Quero a sua opinião. Você vai comentar aí comigo sobre esta questão envolvendo o Dimitri Payet, o Ramon Dias. São as informações desse domingo que nós apuramos também. Então, tem a multa rescisória, tem esta questão de acertar tudo, desfazer o mal-entendido. Você, torcedor, você quer a permanência do Ramon? Quem tem que ser o novo técnico do Vasco, então? O problema é de técnico, o problema é de jogador, ou o problema é a 777? Tem gente garantindo também que a 777 não vai ficar. Melhores momentos de Vasco 4-1 no Flamengo na Copa Rio Sub-20, onde o Vasco foi campeão invicto. O jogo de ida ganhou lá dentro da Gávea de 1-0. E na tarde deste domingo em São Januário, fez 4-1, gols do Lucas Eduardo, do Estrela, do Bruno Lopes e do Lucas Zucarello. Vamos assistir da Vasco TV. Autoriza Sidney Santana Dias. Rola a bola o Vasco. Tá valendo. É o segundo jogo, é decisão. É a grande final da Copa Rio Sub-20. E você acompanha a partir de agora em 4K. Direto de São Januário, ao vivaço aqui na Vasco TV. O 7, chamou o Estrela. Do lado direito, o Vasco vem chegando, bola em profundidade pro Bruno Lopes, bateu, espalma, cara. Tentativa de bola, Ramon Rick fez o primeiro corte. O Flamengo vem tentando acertar. Bola pro Thiago, vai tentar a finalização de fora e a gol do Flamengo. Uma boa bola pro Gustavo. Vai encarar a marcação do Leandrinho, Gustavo.
No bate-rebate, tá viva essa bola, bateu em cima. Acho que o Vasco tem, já perdeu a bola. Ela vem o Felipe de novo pro chute pra fora. Agora manda no jogo. E o Vasco recupera com Estrela. Tem a jogada de contra-ataque. A bola vai chegar no Bruno pra fazer o gol de empate. Bola pro Vitão, de primeira. Ramon Rick, Estrela. Colocou pro Bruno Lopes, do lado direito. Vai se posicionando Estrela. Na entrada da grande área, Lucas Eduardo! Gol! Ao Vasco! A jogada começou do lado direito. O Vasco avançando. E saiu bem agora, né? Tem que fazer isso mesmo, colocar aqui pra lateral. Lá vem o Vasco. Olha, o Breno colocou pro Estrela, matou a Estrela. Quem sabe o segundo Estrela bateu. Defendeu Caio Baroni de novo. Da Copa Rio Sub-20. Que veio para substituir a Otávio Pinto Guimarães. E lá vem o Bruno. Colocou o balão pro Estrela. Quem sabe o segundo tá na área. Estrela. Olha a chance do gol do Vasco. Estrela. Estrela. Gol! Ao Vasco! Mais uma jogada de contra-ataque bem planejada. O Estrela diz: eu tô aqui. Faz o gol da virada do Vasco. Há de se destacar a grande jogada do Bruno Lopes. Aí o Vasco sai jogando de novo o Ramon Rick no meio pro Estrela. Deixou pro Ramon Rick. Vai passar o Leandrinho na esquerda. Ramon Rick colocou. Agora Bruno! Ao Vasco! Tudo! Que jogadaça! De pé em pé! Aí o Ramon Rick veio carregando! Encontrou o Bruno Lopes! Os 43. Bola pra área, deixaram o Felipe Lima girar, bater e pra fora. Deu um apagão ali na... Então, agora ótima chance de cruzar a bola na área. Lá vem o cruzamento! Depois eu vou pedir só pra você reconfirmar a outra substituição do Flamengo. Porque vem o Flamengo, bola na área, bateu pra fora. Pintou o quarto gol. Leandrinho pro cruzamento, pintou cruzamento, a cabeçada veio e foi pra fora. Eita, que isso. Aí o João Vitor. Maravilha, hein? Mais um, hein? Mais um pra conta. Tentou, foi agarrado, foi puxado o João Vitor. A bola não saiu. Olha a chance. Jogou pro Lucas Zucarello. Para uma amiga minha, vascaína, Catiana, que está nos acompanhando também e elogiando muito a transmissão aqui no meu privado. E lá vem o Vasco chegando para mais um. Perdeu, João Vitor. Levanta a cabeça. O Vitor Thiago. Tenta o lançamento e o bom lançamento. Flamengo vem chegando para finalização e para excelente defesa do Felipe Gabriel. Teve toque de mão ali, o árbitro está parando, marcando. Cobrou rápido o GB. Lucas Zucarello! Gol! Ao Vasco! A rapidez, a inteligência do GB, sofreu a falta, rapidamente encontrou o Lucas Zucarello na entrada da grande área. Lincoln chegou por ali também. O Estrela e o Vasco é campeão da Copa Rio Sub-20. Festa no gramado de São Januário, festa dos jogadores. O Vasco é campeão invicto. Ninguém para essa base forte, ninguém para o Sub-20 do Vasco. Esse é o plantel do Vasco, esse é o time campeão da Copa Rio Sub-20.
Como é que é? Casaca! Casaca. A turma é boa, é mesmo da Vasco! Então, a conquista vascaína, Copa Rio Sub-20, em cima do Flamengo, né? Meninada boa de bola, comandada pelo Rafael Paiva, que, segundo a nota vascaína, assume interinamente o comando do Vasco, já no jogo com a equipe do Fortaleza, quarta-feira, lá em Fortaleza. Eu quero a sua opinião. Me ajuda aí, enche de comentários aí, fica à vontade para comentar, né? Aqui, quem comenta é você, meu inscrito. E mandaram, se você der, mais comentário você fizer, o YouTube sugere o nosso vídeo para outras pessoas que gostam do conteúdo de futebol. Então, tudo que eu preciso é desse seu engajamento. Me ajuda? Fiquem com Deus, uma grande semana para todos do Rio de Janeiro, o Wellington. Então é isso aí, vascaíno. É o Vasco que tá bem complicado, bem sobre tudo, na minha opinião. O Ramon Dias aí que se demitiu, foi mandado embora, ou foi pelo Twitter, ou pela Comissão Técnica do Vasco, e várias coisas aí que tá acontecendo. Eles estão vendo aí se o Paê continua no Vasco ou não, que ele tá morando aqui no Rio sozinho, ou os filhos dele, a esposa dele, mora lá pra onde eles moravam mesmo, só que ele não trouxe a família dele, porque o desempenho do atendimento das crianças, aí ele tá aí sozinho. E também tá pra sair ou não. Deixa aí no comentário aí o que vocês estão achando, que vai sair ou não vai. E tá aí no Vasco aí. E o salário maior que tem é o dele no Vasco. Então, a gente estamos aí para deixar todas as notícias aí do Vasco. E vocês aí também ajudam aí com os comentários, inscrever no canal, ativar o sininho. E a gente aí estamos com 382 inscritos. O YouTube não está recomendando o nosso vídeo para muitas pessoas. Então, se vocês deixar aquele like, compartilhar, comentar, o YouTube vai estar retribuindo mesmo com nossos vídeos. Então, deixa o teu comentário, inscreve no canal, ativa o sininho para ter muita disposição e até o próximo vídeo.